Olá pessoal, tudo bom? E aí, vamos dar continuidade ao nosso curso de capacitação em energia solar fotovoltaica, né? Nesse módulo 4.4 nós vamos ver aí um pouco do passo a passo das instalações fotovoltaicas, né? Vou tentar fazer aí um resumão, né? Um resumão bem detalhado, né? Como se procede aí, como seria aí essa etapa de instalação dos sistemas fotovoltaicos, né? Desde o começo, né, desde lá do briefing até a execução total, aí, o start da usina fotovoltaica, ok? Como é que a gente deduz aí, como é que a gente deduz não, na verdade, como é que a gente começa a fazer uma análise, né? Então, pessoal, a dica que eu dou, já começo aí com a dica, né, interessante, é o seguinte: quando você trabalha com energia solar, todo um processo ele é necessário, né? Pular etapas é risco, né? E quem é empresário, quem trabalha com projetos, sabe que riscos devem ser dirimidos, né? Antes da execução da obra. Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: na instalação, pessoal, ela necessita, de fato, de uma variedade de etapas, na verdade, de um ciclo de etapas que uma complementa a outra, né? E cada um tem sua importância, né? E uma das principais importâncias, né, que nós temos no processo de instalação é as seguranças, ou seja, analisar o projeto inicialmente para que nós possamos consigo ter uma segurança com a execução final do projeto e seu funcionamento correto, né? Que é óbvio, ninguém quer ter problemas no pós-instalação. Isso aí, para a empresa, é totalmente inviável financeiramente, né? Para o adquirente do projeto, ele não vai performar a usina como ele queria, né? Não vai gerar a energia que ele gostaria que gerasse. Então, esses detalhes devem ser dirimidos como? Então, algumas etapas são primordiais. Pessoal, siga essas etapazinhas, não é regra de lei, tá? Mas eu indico como um checklist, né? Então, faça um checklist inicial do seu projeto. Então, faça o levantamento de todos os equipamentos que vão ser necessários para a execução do seu projeto, com base no orçamento que foi fechado com o seu cliente, tá? Quando você terminar seu checklist, quando for para ir para campo, né, e para o local da instalação, faça o check-out, né? Faça o check-out e junte toda a sua equipe e monte um staff meeting, né? Que é um briefing, é um levantamento de todo o projeto, um detalhamento que vão ser feito, deve ser feito, quem vai ficar responsável pelo quê, né? Para não ficar aquela coisa zanzando dentro do projeto na hora da execução e não saber o que vai fazer. Então, usar isso em escritório, antes de ir para a execução do projeto, ele é interessante porque você dirime aí vários percalços, né, várias dúvidas que porventura venha a ter na instalação. Então, isso é muito importante e deve ser levado em consideração. Então, o checklist, um check-out na hora da saída, principalmente o staff meeting, né, um briefing com a equipe de instalação, botando em dirimir todos os pontos da execução, isso é importante. Para que quando você chegue no local da instalação, né, você já inicie, né, com o check-out de novo, divide lá os equipamentos, deixa lá tudo separadinho, né, deixa tudo lá arrumado, para você o quê? Para você já ir pensando, né, para você já ir pensando como vai planejar a execução da obra, né? Então, quando você chegar na obra e fazer de novo um check-out, organizar, pegar o staff, fazer uma reuniãozinha lá, um briefing, para começar a execução, o primeiro passo, né, seria na obra, no caso aqui, em situações de edificações de primeiro plano, onde eu vou ter que subir, preparar todo o local onde vai ser colocado a usina, né? Então, se for os telhados, verificar as condições, fazer limpezas, iniciar com a parte do sistema de aterramento, né? Isso é interessante. Posteriormente, instalar o suporte, né, e os trilhos da estrutura que irão segurar aí os painéis, tá bom? Instalar os módulos fotovoltaicos, cabear todos esses módulos dentro das canaletas e a instalação junto com o string,
né? O Springbox, que é a caixa de proteção, os protetores, e o inversor, tá bom? E por último, fazer a conexão desses painéis ao inversor e do inversor, né, para o relógio, propriamente dito, né? Ou seja, fazer a ligação do lado alternado, da corrente alternada. Então, basicamente, esse é um cronograma, né, resumido das etapas que devem ser seguidas, tá bom? E essas etapas, eu sempre falo, né, para a gente assegurar o que é importante e é uma dica primordial. Na hora lá do staff meeting, né, do briefing com a tua equipe, apresente o layout da planta já pré-projetada, que isso para o engenheiro executor ou engenheiro projetista, que irá ficar responsável pela execução da obra lá, ele já vai ter ciência de como vai ser projetado, né, os suportes, qual o distanciamento entre os suportes, qual vai ser o distanciamento entre as ruas, né, os strings, ou seja, entre um painel, ou entre uma linha de painéis e outra, qual é o lado correto da execução do projeto. Então, todos esses pequenos detalhes vão ser primordiais. Então, ter um layout, uma planta layout, apresentando tudo isso, é muito importante, porque conseguirei compreender qual é o desenho da minha instalação e não ter uma dor de cabeça na hora da execução propriamente dita, né? Opa, mas aqui não é aqui não cabe a quantidade de painéis que está aqui no projeto. Então, definir esses prontos lá, né, no checklist, no checkout, ele é primordial, tá? Aquele brief antecipado, ele é muito importante, porque quando eu apresento no checklist a minha planta, né, principalmente o engenheiro eletricista, o engenheiro responsável pela execução da obra, ele vai entender que os posicionamentos, a linha, o cabeamento, todas as proteções, e vai entender quais são, de fato, com base no checklist e no checkout, se os equipamentos estão corretos, né? Para que não chegue na hora da obra e verifique que está faltando ou o equipamento está mudado ou trocado, né? Então, esses detalhes são primordiais. Então, dica que eu dou, volta a refutar. Faça um briefing, faça um staff meeting, levantando todos os pontos e já separando com o checklist e o checkout todos os equipamentos, tá ok? Claro, quando a gente amplia, né, os projetos, vamos para projetos um pouco maiores, com quantidade maiores de inversor, com quantidade maiores de painel, é muito mais importante essa pré-etapa, né, antes de ir para a instalação propriamente dita, porque os cuidados devem ser redobrados, né, o entendimento do projeto deve ser bem feito, para não haver erros de conexões principalmente. Então, quando eu vou para um projeto já de usinas em solo, né, usinas de maiores portas, né, 1 mega, 2, 10, 100 megas, aí a gente tem que ter literalmente uma equipe bem treinada, uma equipe bem gestacionada, né, ou seja, com uma boa gestão para poder ter uma execução perfeita sem nenhum erro. Tá bom? Então, esses são os principais pontos que eu levanto para vocês para dar início. Então, o primeiro passo na hora do início de uma obra, principalmente quem vai trabalhar com obras em altura, eu já indico para vocês a iniciar com sistemas de segurança, né? Sinalizações de segurança. Então, colocar, caso tenha escada, colocar cones, né? Aqui embaixo a gente vê nessa foto da escada, colocar cones, tá? Protetivos, isso é muito importante, né? Para evitar que, Deus me livre, caia algum equipamento, um painel escorregue ou mesmo alguma outra peça possa vir a escorregar, não tenha passando nenhum transeunte na parte de baixo e venha ocasionar aí algum problema. Então, colocar esses protetores, pessoal, né? De atenção, né? Informando que ali existem operações, principalmente em ambientes em altura, tá? Sabendo que também dos EPIs e dos EPCs, eles são obrigatórios em trabalho em altura. Eles de fato, um ponto inicial, né, para o início da execução propriamente, tá bom? E aí, pessoal, o processo de instalação em si, ele inclui diversas etapas, como eu tinha falado para vocês. E o que vamos aqui elencar não é regra, né? Não é via de regra, mas é um norte, né? Um caminho que pode sim existir variáveis, dependendo das modelagens do sistema que tu está executando ou que tu está
empenhando aí pelo cliente, tá bom? Primeiro ponto, vamos lá, vistoria técnica. Então, a vistoria técnica é importante para o quê? Para evitar surpresas no decorrer do processo, né? E obter um orçamento assertivo antes de instalar um sistema de energia solar. Então, uma vistoria técnica deve ser realizada com o objetivo de avaliar a estrutura da edificação, principalmente verificar se há suporte, se tem capacidade de suportar as condições de peso, né, e força que serão exercidas após a implantação do sistema. Além disso, também ele serve o quê? Para entender, né, como serão levados os equipamentos até lá, né? Então, compreender o perfil do imóvel, o perfil da edificação, vai lá na hora daquele checklist, né, do check-out, do briefing em si, analisar qual é, né, os equipamentos necessários para içamento, para segurança, né, para a implantação do projeto. Então, a vistoria técnica ela é primordial. Ainda mais que são também levantados nesse momento, né, a produção do projeto propriamente dita, por exemplo, né, as características de radiação naquele local, se vai existir sombreamento, né, se tem espelhamento de algum outro prédio ou de alguma outra edificação lateral, se existe a probabilidade de um futuro sombreamento, se existe pontos de chaminé, torres de caixa d'água, antenas que vão interferir. Então, a parte da vistoria técnica também é importante, que vai te dar segurança na hora da execução do teu projeto, no momento do que tu vai dimensioná-lo, para verificar de fato se aquela área irá suportar as necessidades reais de geração de energia que aquele projeto lá venha a demonstrar. Um outro ponto é a elaboração propriamente do projeto. Então, o segundo ponto primordial é elaborar o projeto. Então, com base na vistoria técnica, levantamento dos dados do cliente, compreender de fato, né, o que o cliente vai querer, nós vamos conseguir entender o quê? Como e vamos aí desenhar esse projeto para ele. Então, a elaboração do projeto é a etapa primordial que qual? A empresa especializada, principalmente, né, o profissional especializado desta área, ele vai ter capacidade de indicar, né, com a análise lá da vistoria, qual a melhor projeção dos painéis, quais serão os strings necessários para atingir aquela quantidade de energia gerada, qual é a potência que eu irei colocar em cada ponto, qual é a minha área necessária para eu gerar essa energia, né? Então, além disso também, pessoal, com base nisso, nessas informações, é óbvio que eu conseguirei projetar a dimensão da instalação e sua capacidade real, né, de geração de energia, tá? Evitando gastos futuros de necessidade de ampliações, né, por não ter esse pré-planejamento. Então, isso é primordial. Fazer tudo de longe é um risco que muitas empresas hoje abraçam, que pode ser evitado, sim, com alguns cuidados. Ainda na elaboração do projeto, nós levantamos alguns pontos interessantes e primordiais. Pontos estes são que devem ser levados em consideração, né, pessoal? A disponibilidade da área do telhado, tá? A orientação, tá? E a inclinação para a instalação da estrutura do suporte, ou seja, qual é o melhor posicionamento do telhado, tendo em vista meu norte, né? De inclinação de radiação do que eu preciso captar. Então, verificar qual a inclinação do telhado, se eu precisar modelar o meu suporte de uma forma diferente. Então, aí, nesse projeto de elaboração, com base na minha vistoria técnica, é que eu vou refutar isso. Isso, claro, vai interferir no tamanho financeiro do meu investimento, porque com suportes um pouco mais trabalhados, obviamente que vai se sair mais caro, vai onerar sim o projeto, tá bom? Tipo de cobertura, para consigo eu desenhar também o tipo do suporte que eu irei utilizar, e a gente vai ver na próxima aula os tipos de suportes mais comuns, né? Dados sobre sombreamento, como eu tinha falado, verificar a parte de elementos, né, que possam vir a interferir na parte de sombreamento, como caixa d'água, as antenas, tá? Prédios laterais, tá? Edificações mais altas que possam vir também a ser executadas futuramente. Então,
locais potenciais da instalação dos demais equipamentos, então já pode se verificar também lá naquela vistoria para poder pré-determinar qual é o tamanho, qual é a distância, né, entre os painéis e os inversores. Então, se eu vou ter aí a necessidade de usar calhas externas, calhas embutidas, se eu vou precisar usar algum outro equipamento, né, para poder usar esse processo. Então, tudo isso também interfere e a vistoria que vai me dizer se eu vou ter uma economia ou vou ter um aumento, né, do meu custo, tá bom? A concepção do projeto propriamente dito, ou seja, a elaboração, né, do orçamento detalhado, informando ao cliente, mostrando para ele qual todos os pontos ali refutados, de por que o que vai ser usado, o que não vai ser usado e o quanto, né, eu vou conseguir gerar com o projeto naquele ponto lá assim analisado. Então, a produção energética e a demanda demandada pelo cliente deve ser analisada se há ou sim ou não, a capacidade, né, daquela área suportar a potência de geração necessária que esse cliente venha a demandar ou o teu projeto venha a demandar. O estudo financeiro, é óbvio que todos esses pontos venham a corroborar para mais ou para menos o quantitativo final do investimento, né? Entre outros pontos que aí possam vir também a interferir, ok? E a dica que eu dou para vocês, mais uma dicasinha, tá, pessoal? É o seguinte, se atenham muito a um ponto principal, que é a locomoção, né? Da onde tua empresa está para o local da instalação. Isso interfere também, tá? No preço final do sistema, tá? O quanto tempo tu vai demorar para executar uma obra, tá? Interferências externas, como natureza, que possam, porventura, também aí a demandar recurso e consigo diminuição da tua rentabilidade do teu projeto, né? No caso de empresa, projeto. Então, esses pontos têm que ser levados sim em considerações. Mas comigo aqui nunca aconteceu, não vai acontecer. Acontece, tá? Acontece por experiência, um pouco acontece. Então, é bom você levantar todos os detalhes, tá bom? Uma terceira dica que eu levo para vocês, nesse processo de elaboração, principalmente do projeto, né? Do orçamento. Pessoal, a parte de içamento, ele também interfere muito. Algumas empresas terceirizam, né, o processo de içamento com aluguel de andaimes, de treliças, né, de guindastes, e esse ponto também é primordial a você ter dois pontos a ser balanceados, né? Se eu alugar um andaime ou alugar um guindaste, quanto mais rápido eu terei o processo executivo, né? E quanto isso financeiramente vai interferir em tempo, hora, custo, homem trabalhado. Então, esses pontos também são dicas que eu deixo para vocês na hora da elaboração da execução do projeto, tá bom? Um terceiro ponto, o orçamento e a proposta que tu vai entregar ao teu cliente. Então, esse é um ponto crucial, empresa-cliente, né? Ou projetista-cliente, porque com todas as informações vistas, né, e apresentadas nesse orçamento, que tem como base aquela vistoria que tu fez, sentou no teu escritório, montou o pré-projeto, né, desenhou o orçamento, tu consegue aí ter um aval, sim ou não, do cliente. Então, esse é o ponto primordial. É o que vai dizer, vai lograr êxito, né, o teu trabalho, o teu esforço, para mostrar para o cliente as vantagens e, claro, desvantagens também de ter um sistema fotovoltaico e quais seus desenhos, né, que todo projeto de energia solar existe. Então, é um ponto primordial, sim, é um ponto crucial, sim, então deve ser bem desenhado e estruturado, porque um mau orçamento é um risco de não fechamento do projeto e, às vezes, também um risco de quebra da empresa com a falta de lucratividade, porque sabemos que nenhuma empresa consegue se manter de pé se não haver o feed de custo de geração da própria empresa, ok? Então, como todo custo definido para instalar energia solar em mãos, o cliente poderá também pesquisar linhas de financiamento, né? Que é um outro ponto que o orçamento vem a corroborar. Com o orçamento, o teu cliente, né? o teu investidor, ele poderá também buscar, né, linhas de financiamento que venham aí ajudá-lo, né, a conseguir a parte financeira desse projeto, e a gente vai ver mais para frente linhas só direcionadas
né, linhas de financiamento só direcionadas a projetos de energia solar, quais são seus juros, quais são seus pontos positivos e negativos, que eu iria apresentar em aulas mais para frente, tá bom? A apresentação do cronograma da instalação, pessoal, é um ponto que poucas empresas apresentam, mas ele é importante, porque às vezes aquele pessoa que está te contratando, ele vai fazer uma logística, às vezes, né, para poder dar tempo, liberar área, dependendo da situação, às vezes até parar um processo, né, dentro de uma empresa ou dentro de uma indústria, para poder você fazer a execução daquele projeto. Então, apresentar um cronograma, né, você irá enxergar todo o processo, né, tanto você quanto o cliente, com relação ao quê? O processo desde a aquisição dos equipamentos, processo de implantação, quanto tempo para a parte de logística, compra desse equipamento, da logística, da pré-montagem, né, da montagem, da execução em si, da liberação lá da concessionária com a vistoria dela e a homologação propriamente do sistema. Então, apresentar esse cronograma com esses pontos, basicamente, vai aí dar segurança não só para você, a empresa, que você vai conseguir desenhar futuros outros projetos ou projetos paralelos, mas também aquele contratante, que ele vai entender qual é o tempo que você vai ter aí de trabalho, tá bom? Sempre tenha em mãos as questões do momento executório, que sim, pode existir N variáveis que podem ir para mais ou para menos interferir nesse tempo. Isso deve ser sempre apresentado e mostrado para o cliente, tá bom? Fazer um briefing, tá? Ele é primordial. Então, na hora que você chega, vamos lá, fez a vistoria, beleza, sentei no escritório, montei um projeto, fiz o orçamento, apresentei o orçamento, logrei êxito, bati o martelo, ok? Apresentei nesse orçamento o cronograma, óbvio, trazendo segurança, mostrando que o meu projeto tem início, começo e fim e continuidade desse fim, né? Porque a gente vai ver que precisa de processo de monitoramento dessa geração de energia. Quando eu tenho tudo isso, bati martelo, juntei minha equipe, fiz um checklist dos equipamentos que eu vou usar nesse projeto, check-out, verificando todos os outros equipamentos externos que eu irei precisar para a execução da obra. Fiz um staff meeting, um briefing com minha equipe, mostrando todo o passo a passo que iremos fazer para executar essa obra. Quando eu chego propriamente dito na obra, eu faço um novo briefing, né? Só de segurança. Pessoal, tá aqui, arruma todos os equipamentos, deixa tudo arrumadinho, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo, Beltrano vai fazer já iniciar o orçamento, outro já vai fazer a limpeza da área para a implantação dos suportes, já vai complementar com a parte de liberação das calhas para levar para o inversor, o terceiro já vai estar lá fazendo a implantação do inversor no local que foi pré-definido. Então, esse é um desenho de logístico de execução, que no briefing, né, ao chegar no local, conseguirá aí trazer, dirimir o resto das dúvidas, ou mesmo já criar aí um pré-projeto, desculpa, uma análise no local para aqueles outros da equipe que não lá tiveram, né, na vistoria técnica e só viram por fotos, por imagem ou por apresentação naquele check-out no escritório, né? Então, do staff meeting. Então, isso é muito importante, esse briefing, para deixar todo mundo ciente das suas execuções, para ninguém ou errar o processo ou mesmo haver aí uma dissonância, né? Vamos dizer assim, algo que destoa do processo executório, né? Ou alguém interfira no processo do outro, tá bom? Isso são organogramas, né? São complexidades que nós normalmente indicamos para as empresas que querem trabalhar de uma forma muito mais profissional, tá? Então, o primeiro passo, basicamente, é preparar o local a ser colocados os painéis. Então, baseando, né, no projeto que foi desenvolvido, a equipe de instalação vai subir no telhado, se for aéreo, se for em solo, vai ser em solo, né? Desenhar o local onde vão ser fixados os suportes para ser colocados futuramente o prosseguimento, né, na sequência, os painéis. Consigo um ponto que eu devo falar para vocês, que em paralelo a esse processo de limpeza e início da instalação dos suportes, já inicio o aterramento, já faço o aterramento, que quando o pessoal está fazendo, é uma quarta dica que eu dou para vocês, aterrem
é um primeiro passo, até mesmo antes do processo de implantação dos suportes. Se sua equipe for grande, pode ser feito isso em paralelo. Quando o pessoal está fazendo o início da limpeza do local e implantação do suporte, o segundo já está iniciando lá o processo de aterramento. Por quê? Quando você terminar o aterramento, quem já está fazendo a limpeza para início da implantação dos ganchos de suporte, você já pode vir com o sistema de aterramento e já ir aterrando também o sistema de suporte, tá bom? É uma dica que eu dou para vocês que também é legal na hora de implantação do projeto. A segunda etapa, né, a sétima, vamos dizer assim, mas a segunda lá dentro do telhado, primeiro é limpar e começar a iniciar os suportes, é começar a instalar propriamente dita os ganchos, né, o suporte e os trilhos da estrutura. Então, dependendo do tamanho, né, do tipo do telhado e do material da telha, a instalação do suporte ele possui diversas maneiras, tá? As mais comuns aqui no Brasil, pela modelagem arquitetônica aqui existente, né, a gente tem muita telha de barro, tipo da romana plan, né, que é a mais convencional, por assim dizer. Claro, existem N outros tipos de telhado que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, isso tudo vai interferir, sim, no tipo do suporte e o modelo e a maneira de instalação. Tá bom, pessoal? Então, nas telhas de barro, como a gente vê mais convencionalmente, elas serão removidas e o suporte será colocado no ponto determinado lá no layout, aquele projeto que a gente falou anteriormente, no caibro, né? Ou na ripa expressiva, né? Se for algo ou uma linha, né? Eu evito colocar em caibro, particularmente eu não sou muito fã, ou em ripas. Eu prefiro botar um caibro, né? Caibro de boa qualidade, de boa resistência, já verificado lá na vistoria se aguenta e irá suportar, ou em linhas, tá bom? E aí vem algumas perguntas que eu já escutei, né? Mas, professor, no caso de verificar lá na hora da vistoria técnica que o suporte, o telhado não tem capacidade de carga, qual é o que fazer? É evitar vender o projeto, deixar de ganhar dinheiro por vender o projeto, ou arriscar? Eu sempre digo o seguinte, arriscar você não pode, porque se você danificar, a culpa é sua. Então, se você verificou que existe um risco de danificar o telhado, ou seja, o telhado não resistir pelo excesso de peso ali colocado, chega para o cliente e conversa com ele. Olha, a tua estrutura não tem suporte, né, para aguentar a carga que aqui vai ser executada. Eu digo a você fazer um reforço, um melhoramento do telhado, para que a gente venha e possa colocar o sistema posterior. Ou modele, como eu já fiz, ou modele um telhado novo, né? Como assim? Crie um suporte do qual você não irá incidir a carga em cima do telhado ali existente e faça com que crie uma cobertura por cima do telhado, né? Claro, é um projeto um pouco mais caro, irá demandar uma estrutura metálica um pouco mais resistente, mas é possível também fazer desse tipo, ok? Um outro seguinte ponto que a gente tem depois da limpeza e início da execução dos suportes, dos trilhos, é que, como a gente viu que nos telhados, normalmente a gente tira a telha, coloca o suporte encaixado no caibro, em alguns outros modelos de telhados, como é a telha metálica, na fibrocimento, dependendo da espessura da fibrocimento, existem já suportes, parafusos, suportes chavados, ou suportes em modelos de calha, que já se conectam diretamente ao telhado e podem ser executados ou instalados diretamente em cima da telha, sem necessidade de retirar e colocar no suporte de fixação, né? No caso da telha metálica, normalmente é uma armação metálica, né? Uma linha metálica que segura essas telhas. Então, isso vai muito de projeto a projeto, como eu falei, lá na vistoria técnica, né? Na vistoria a gente faz esse levantamento, qual o tipo de telhado, qual o tipo de telha, qual o tipo de suporte, qual é a carga ali existente, se existe projeto de carga ou não. Então, verificar todos esses pontos para definir principalmente os riscos de danificação de estrutura, né? E quedas, né? Ou desmoronamento, como algumas pessoas chamam, do sistema em cima daquele telhado, né? Do telhado propriamente dito, pelo excesso de carga e de peso. Então, toda essa instalação de suporte vai depender, o modelo a qual vai ser escolhido, vai depender do tipo de telhado ali existente.
A próxima etapa, depois da instalação dos suportes, é propriamente dita, né? Claro, é a instalação dos painéis. É um momento um pouco delicado, porque eu comecei já a estar tendo geração elétrica, então usem-se de EPIs. Ah, professor, mas é pouca, não tem risco de levar um choque, não precisa usar luva. Pessoal, eletricidade é eletricidade, né? Tem gente que brinca com a sorte achando que nunca vai acontecer com ele, né? E é fato que na instalação de painéis, o risco de uma descarga elétrica de um painel em você é muito pouca, é muito raro isso acontecer. Mas, como eu falei, quando você começa a conectar painel por painel, os painéis, mesmo conectados no final, né, eles estão já recebendo radiação, já estão com cargas energéticas. Né? Quando você começa a ligar os painéis, ali vai criar, sim, né, uma força eletrostática que você pode, se não tiver já aterrando o seu sistema, se já tiver com as proteções, você levar aí uma descarga, né, um arco fotovoltaico, dependendo do tamanho do projeto. Então, se pode-se precaver, faça. Se existe a prevenção, é para isso. Então, a dica que eu dou é trabalhar com todos os EPIs e EPCs para evitar, né, um acidente. Então, na hora da instalação dos módulos, utilize-se dos EPIs, principalmente, tá, para evitar qualquer risco de choque. Tá? Lembrando que esse processo já está havendo energização dos painéis solares. Então, a dica que eu dou, acompanhe a linha do aterramento e já comece a aterrar também os painéis juntos na hora da fixação dos painéis nos suportes, tá bom? Então, o instalador ele deve também, pessoal, atender-se para o alinhamento dos trilhos para garantir, após o processo, que os módulos estejam sempre bem nivelados e fiquem bem apoiados, tá? A dica que eu dou, ao final da instalação, o responsável faça um check-out final, né, verificando pontos que devem ser levantados e verificados para ver se não faltou ou se passou em branco algum ponto. O próximo passo que a gente tem no processo de instalação é a conexão daquele painel, né, daquele sistema fotovoltaico lá em cima instalado no telhado para o inversor, né, passando, claro, obviamente, pelo Streambox, que é a caixa de proteção e seus protetores. Então, a conexão, né, com o inversor solar, e entenda que o inversor solar é um equipamento muito importante, ele é necessário nesses projetos, principalmente projetos do INTAI, né, os interligados à rede pública, que ele faz toda a conversão, né, da energia de corrente contínua dos painéis em corrente alternada, que é o que é normalmente comum, usável nas residências e edificações. Então, você deve atentar-se na hora, né, que os equipamentos, que a equipe esteja instalando o inversor, o sistema como um todo, acompanhar, né, e verificar se houve todas as conexões corretas. Então, verificar desde o início para definir qualquer risco de acidentes. Então, essa foto aqui foi tirada, né, mas isso que ele está fazendo aqui, por ser uma foto em aula, né, não tem energização dos cabos, tá? Pode-se fazer, mas a dica que eu dou, professores, pessoal que venha dar aula, cursos, já ensine, já estimule aos profissionais a trabalharem sempre, e principalmente na hora da ligação com os Streambox, com o inversor, que já trabalhem aí com os equipamentos de BPI e EPCs, para já ter o costume, né, desse processo. Esse passo da instalação, a gente diga sempre ser realizado por um profissional, né, da área, né, um engenheiro eletricista que de fato tenha conhecimento da parte elétrica, porque é fato, né, a gente está trabalhando já aí, dependendo do tamanho da usina solar projetada, a gente já está falando de uma alta corrente, de uma alta tensão de energia, e o risco de choque já se torna mais eminente, tá bom? Então, é um processo primordial, é importantíssimo que esse processo seja feito bem feito, e lembrando-se de usar-se das proteções corretas, né? As correntes que vêm dos painéis solares em corrente contínua devem ser, antes de chegar no inversor, passadas por um processo de proteções, né? DPS, disjuntores, de corrente contínua, né? E daí passando para o inversor, saindo do inversor para a rua, né, que nós falamos propriamente dito no linguajar, ou seja,
se conectando ao relógio, passando pelas proteções AC, de corrente alternada, né? Então, esse sequencial lá no projeto executivo deve ser seguido corretamente, evitando aí alguns problemas. O próximo ponto, após a instalação completa da usina, todos os testes, verificações, vista que ela está pronta, apta para dar seu start, o seu início, é convidada a concessionária a fazer parte desse momento para ela vir fazer uma vistoria. E nessa vistoria ela vai fazer um checklist que ela já tem de alguns itens e vai variar de concessionária a concessionária. Cada concessionária tem aí seus modus operantes, né? Alguns já seguem aí um rito Uno no Brasil, bem parecido entre umas e elas, entre outras, né? Não existe aí muito diferencial, são detalhes muito pequenos que existem, mas essa vistoria da concessionária é fundamental, porque é a que autoriza a ligação do sistema, né? E ela é realizada normalmente por um técnico também, né? Da instalação, que vai estar lá junto, fazendo todas as verificações junto com o profissional da concessionária, verificando todos os pontos lá necessários para startar aquela usina. Então, verificar se o tempo de desligamento e ligamento está correto, se os equipamentos foram feitos de forma instalado de forma correta, se tem as proteções de forma correta, né? Principalmente a parte AC depois do inversor, que é o principal, tá? Então, todos esses pontos é importante, ok? E a homologação, que é a troca do inversor propriamente dita. Depois da vistoria, o técnico, né, da concessionária vai informar que está tudo ok, que o medidor deve ser trocado, ou seja, em alguns casos ele pode ser trocado ou pode ser colocado um outro, né? Por questão econômica, da economicidade, também da economia hoje das concessionárias, eles trabalham hoje com um inversor conhecido como, como medidor, conhecido como medidor bidirecional, que são medidores que conseguem gerar conseguem contar a geração de energia do painel para a rua em caso de excedentes e aquela também que da rua, né, da concessionária, para edificação em casos de momentos e horas de não geração de energia. Então, esse medidor, de fato, é o que vai fazer o contrassenso, né, o contrabalanço do quanto eu gerei e do quanto eu consumi. E aí vai, com essa medição, informar, né, qual é o meu consumo e minha produção e o quanto eu vou pagar e economizar de energia. Então, nessa etapa, é trocado o medidor por um relógio bidirecional que não se mede a luz recebida pelos centrais, não só mede a luz recebida pelas centrais pelas centrais, nos momentos em que os módulos estão funcionando, mas também ela mede a energia solar injetada pelo sistema para a distribuidora quando há excesso de geração de eletricidade, como eu já tinha falado. Então, esse medidor eu brinco, né? É o certificado de ok, que o teu sistema fotovoltaico está bem, né? Está corretamente instalado, está funcionando corretamente, no caso da instalação propriamente dita, e que você está livre aí de começar a pagar um excedente do seu consumo com base no seu projeto. Então, o sistema, né, esse relógio é o que faz aí o sistema literalmente de compensação, né? Ele que vai aí ajudar a fazer ações, tá? E um dos últimos passos, né, que poucas pessoas se atêm a isso, mas é um ponto primordial, é o seguinte: depois disso tudo, o sistema funcionando, homologado, tudo ok, se gerando, tal, ok, o sistema de energia solar, ele tem uma manutenção, né? Ele precisa de uma manutenção. Então, como se faz a manutenção? O primeiro passo dessa manutenção, né, o passo conseguinte, né, é o monitoramento. Esse monitoramento pode ser feito, né, que é um primeiro passo da manutenção, é um monitoramento que pode ser feito remoto, tá? Então, não existe uma via de regra, uma necessidade real disso, mas quem quer trabalhar com prevenções, né, pode-se usar hoje de equipamentos, né, de acompanhamentos remotos por aplicativos que alguns investidores já dispõem, sistemas terceirizados que você pode ser acoplados ao inversor, e aí existem N possibilidades, mas o monitoramento ele deve ser seguido, por quê? Com base nele, você vai entender, né, o que a gente chama de manutenção preventiva ou corretiva, né,
Então, melhor que a corretiva é a preventiva, é na preventiva entender se teu sistema está trabalhando, operacionalizando, com base lá naquele dimensionamento que foi feito, né, do projeto, depois da vistoria. Quando eu dimensionei aquele projeto, onde ali eu disse que vai ser instalado X painéis, X potência de equipamentos, e vai me gerar uma média, claro, média variável, mas uma média de X quilowatts por mês. Então, com o monitoramento, eu conseguirei acompanhar se o meu sistema está tendo uma aproximação do aquilo me apresentado. E consigo eu ir aí entender. Se eu ver ou perceber que no meu monitoramento está muito destoso do que me foi apresentado, é óbvio, ou houve ou aconteceu algum problema, e eu posso aí acionar a equipe para fazer as correções, se assim for necessário. Então, hoje se tem aplicativos, né, que auxiliam nesse monitoramento remoto, né? É literalmente a automação, tá? Então, hoje a tecnologia ela está muito ligada aos sistemas fotovoltaicos. Então, os sistemas de computação estão bem avançados e corroboram muito hoje nisso, tá bom? Então, o monitoramento é um passo pós-execução que deve ser seguido, né? Porque ele vai trazer aí também a prevenção do quê? De uma manutenção. E fazer manutenções preventivas é melhor que corretivas, ok? Então, pessoal, para a gente ter esse entendimento todo, né, a gente fez esse passo a passo, porque entender a montagem do sistema, né, tudo vai depender de muito N de situações, né? Esse passo a passo que eu passo para vocês é para vocês tentarem, não é regra, né, não é via de regra, mas é um caminho que deve ser seguido, orientado, né, que eu dou de orientação, para que você tenha aí uma execução perfeita, entre aspas. A gente sabe que pode existir aí, porventura, N situações, mas que você tenha aí uma instalação mais bem realizada de forma correta, ok? Então, enquanto a parte de montagem propriamente dito, eu montei uma próxima aula que eu vou falar propriamente disso, sobre a montagem dos sistemas, né? Porque aí a gente vai entender que existe N situações, né? N tipos de telhados, N tipos de suporte, e o suporte, quando ele é bem feito, quando ele é bem dimensionado, quando é entendível a situação empresa, qualidade, tipo de suporte, a gente vai ter desde qualidade na instalação, que aí a gente entra na questão de eficiência do sistema, ele vai gerar de forma correta, porque eu vou conseguir captar na angulação correta para aquela localidade, para aquele projeto, tá? E eu vou também diminuir custos, porque quando eu fizer isso de forma correta, pré-dimensionada, eu não irei ter excessivos ou mesmo percas, né? Faltas, né? Às vezes eu mal dimensiono e meu suporte que eu dimensionei para aquele telhado, eu errei porque não ia ser mais daquela forma, eu mudei o stream na hora e eu vou ter que ter o dobro de suportes agora e eu não tenho, eu vou ter que comprar de última hora, e a gente sabe que isso onera, né, o projeto como um todo, e para a empresa executante isso aí é nada interessante, tá? Então, enquanto que os telhados planos ele permite uma certa liberdade dos projetistas, a gente pode fazer N situações, trabalhar de forma mais acenuosa, mais livre, né, por assim dizer. Já aqueles telhados com maiores inclinações, a gente cria aí N empecilhos, N problemas, né, não seja problemas propriamente dito, mas a gente sabe que é um gargalo, né, vamos falar assim, que a gente tem que aí definir ele com o uso, né, de tecnologias de suporte que venham a diminuir, né, propriamente dita, esses problemas e consigo gerar a energia que eu quero. Então, por esse motivo, a gente deve estudar as características do telhado antes de iniciar qualquer projeto fotovoltaico, tá? Isso é dicas de um pouco de vivência, né? Quase 2 décadas, mais de 2 décadas já trabalhando na área de energia, e eu sei o quanto isso, às vezes, atrapalha muito o sistema, ok? Então, o entendimento da montagem dos sistemas fotovoltaicos, né, em telhados, tudo isso é primordial, né? E são dispositivos, né, que a gente tem que levar em consideração, porque compreender o telhado, né, o tipo, a inclinação, os efeitos, a cobertura, a sobrecobertura às vezes, né, desse telhado, ele é primordial.
compreender o escoamento de calha, compreender a inclinação, esconder a necessidade de estrutura, reforço, não reforço. Isso vai aí me dar, ao final da instalação, compreender esse processo de montagem, que para mim é um processo chave, né? Quando você, e é um processo que demora, por incrível que pareça, o processo que mais demora na hora da execução é a montagem de suporte, né? Nem a montagem dos telhados, dos painéis propriamente dito, nem o cabeamento, nem a dos inversores. O suporte é um primordial, porque ele bem executado é o corpo, né? A estrutura, o esqueleto. Então, quando o esqueleto está bom, o corpo está bem. Então, o esqueleto tem que estar bem funcionado, né? Tem que estar bem dimensionado e bem direcionado para você, no caso da energia solar, ter uma boa geração de energia. Então, para a instalação disso em telhados, né, existem N opções hoje existentes, N possibilidades de suportes, com base nos tipos de materiais aplicáveis e custos. É óbvio, coisas de menores qualidades, né, aumenta o custo, coisas de baixa qualidade, é óbvio, a gente vai ter custo mais baixo, né? E aí entra aquela questão, né? Qualidade vezes custo. E aí, empresa entenda como queira e como queira seguir o seu trabalho, tá? Então, a maior questão hoje que nós vemos, né, na hora da montagem do projeto fotovoltaico propriamente dito, às vezes é um gargalo, a harmonia arquitetônica. Às vezes destoa muito quando necessita desinclinar, né, um painel para a posição correta. Isso aí, às vezes, não tanto onera o projeto um pouco a mais, como também cria aí aspectos, né, estéticos não muito interessantes. Então, tentar levar a instalação para uma harmonização arquitetônica, ela é primordial, né? E ninguém quer ver uma casa, né, que às vezes ali é teu sonho, é tua vida, que tu dedicou aquilo ali, nessa situação de residência, né? Você ter, como eu já escuto por aí, aquele trambolho lá em cima, né, destoando de todo aquele projeto que você passou anos desenhando para ter. Então, é bom sim projetos em execuções, já ir desenhando junto com a empresa que você quer fazer, para você chegar aí já na hora da entrega da tua edificação, com o projeto executado de forma onde tu vai ter situações que derimem, né, essas situações que a gente tem em situações já existem a edificação, né? Fica sempre interessante esse ponto, ok? E eu digo sempre a vocês, tomem muito cuidado, tá? Muito cuidado com esse ponto, porque esse é um ponto primordial, principalmente na hora do fechamento de projetos. Então, entender da montagem, da estrutura metálica, ele deve ser capaz de suportar ou não as forças, né, que ocorrem, os módulos, as cargas excessivas, todos esses pontos deve ser feita lá na hora da execução para você delimir questões de riscos. É muito comum você não levar em consideração a questão de pressão e sucção do vento, né? Dependendo do tamanho, da altura desse sistema, onde está, né? Dependendo da localidade, de um vale, de uma planície, vai ter situações de arrasto, né? De rajadas de vento, né? Onde existe na movimentação do vento tanto a questão de pressão como sucção, que isso interfere sim na pressão, né, estática do sistema no telhado, para mais ou para menos, e isso pode levar a acidentes e quedas, né, desestruturamento daquele sistema. Então, os fatores de tração do vento dependem muito da inclinação do telhado e ele deve ser sim levado em consideração. A hora da vistoria técnica tem que ter sim um técnico, alguém que compreenda, um técnico, um engenheiro da área de energias, um engenheiro eletricista, se possível, um engenheiro da área de civil, responsável na área de projetos, de dimensões de estrutura, reforço de estrutura, porque é primordial compreender esses pontos para diminuir. Então, bote na cabeça que normalmente, né, isso aí, claro, existem exceções, as quinas do telhado, ela diminui gradualmente dos extremos para o centro, ou seja, o vento, normalmente, ele atua mais na parte das extremidades, né, do telhado. Evite sempre colocar situações dependendo, e eu falo, depende muito do teu projeto, né? Estou dando um exemplo. Então, dependendo do teu projeto, se tu usar um telhado e um tu vai usar 100% do telhado, evite usar as extremidades do telhado,
tá ok? Tente usar mais a parte do centro, das comieras, dos pontos de reforço desse telhado. Então, para os telhados com inclinação superior a 35 graus, a carga de tração pode ser considerada constante em todo o telhado, tá? Já em inclinações abaixo, existe a que a gente chama de concentrações pontuais. Então, tem que ser também entendido isso. Então, existem efeitos que devem ser observados na fase do desenho da estrutura fotovoltaica, lá no projeto de execução, para evitar aí os acidentes que estão ocorrendo, e não são poucos, tá? Então, com o intuito de minimizar as forças exercidas do gerador, devem ser tomadas em consideração alguns pontos na fase de planejamento. Tá? O espaço entre a superfície dos moldes e a cobertura, eu tinha falado isso na aula passada, ele deve ser seguido, né? Tá? Então, não deve ser também muito grande, mas tem que ter pelo menos uns 5, 10 centímetros, né? 2 a 10 centímetros, variável tipo de superfície, telhado. No entanto, deve ser suficiente para permitir o escoamento da ventilação no telhado, né? Além de ajudar também na eficiência, porque diminui a temperatura local, né? Porque a gente sabe que os painéis se sobreaquecem, tá? Também diminui aí a questão de arrasto e pressão desse telhado, também evitando a questão de impedimento do escoamento da chuva. Então, são pontos primordiais que não esqueça de levar em consideração. As linhas verticais e horizontais do prédio, como comoeira, beiral, empena, né, o plateband lá, as pontas de extremidades não devem ser ultrapassadas. Lembre de a gente usar o limite. E como eu volto a falar, tentar usar o mínimo possível dessa parte das extremidades da edificação, tá bom? A distância entre os limites do campo fotovoltaico e o extremo do telhado deve ser, no mínimo, 5 vezes superior à altura do campo fotovoltaico, tá? Então, sempre se buscar disso, né? Essa correlação aí, que você vai ter um projeto interessante. Mas por quê? Porque você vai precisar futuramente acessar o telhado, diminui a questão de pressões em cima de arrastos, de vento. Então, em N situações, tá? São pontos que eu digo para vocês com os poucos de experiência que eu já passei. A superfície do gerador deve ser a mesma da inclinação do telhado, evitando, né, em muitos casos, evitando que crie elevações dos painéis. Desde os problemas estéticos, como eu tinha falado, como também do aumento da força arrasto nesse sistema. Então, se você conseguir, e porventura, óbvio, isso aí é muito relativo, volto a dizer, né? Isso é muito relativo, projeto a projeto. Mas se você conseguir chegar a um ponto que seu telhado, né, já está numa inclinação quase perfeita ou perfeita em relação ao norte solar, né, a linha de radiação, e eu não precisar aumentar ou diminuir o suporte, ou fazer um suporte triangular, que eu vou ter maior questão de arrasto, isso aí vai me trazer mais segurança, porque diminui os riscos, né, de danificação do telhado, tá bom? Deve-se deixar também um pequeno espaço entre os módulos, uma forma de compensar a pressão do vento. Então, normalmente os suportes que fazem a ligação entre painéis, eles já deixam aí um espaçamento de 1, 2 centímetros, que esse espaçamento deve existir, né, em alguns projetos. Existem projetos BIPV, de Building Integration, como estacionamentos, carports, né, solares, que nesse caso não, a gente já usa vedações para dirimir, mas nesse caso a gente já faz um reforço de estrutura para suportar esse arrasto que vai existir do vento nesses tipos de vedações de suporte, tá? As forças existentes no sistema determinam o número de pontos de fixação do telhado. Então, o espaçamento máximo entre os pontos de fixação deve ser seguido em conformidade com as especificações do fabricante. Então, o fabricante do suporte que vai dizer qual é, para aquele tipo de resistência do suporte dele, a distância mínima e máxima, né, que deve existir entre eles para suporte das cargas, tá bom? Deve também verificar se a estrutura do telhado suporta as cargas adicionais, como eu já falei, dando que a estrutura do telhado é normalmente concebida para suportar pesos mais leves, né? E pressão do vento e o próprio peso da cobertura do telhado. Então, o peso do sistema gerador é com frequência menor, né? De menor importância, mas lembrando-se, né, que quando a gente agrega isso, a gente aumenta esse peso
significativamente. Então, muita gente, eu bato muito nessa tecla, o pessoal às vezes me acha chato, né? Mas é a realidade, né? Se eu não tomar cuidado, o risco de desmoronamento, o risco de quebrar o sistema é muito grande, ok? Então, esses elementos, pessoal, primordiais, né? Eles são interessantes, né, de ser estudados, porque vai se evitar futuramente problemas. Então, dado que o sistema fotovoltaico ele pode operar durante períodos superiores a 20, 25 anos, né, 30 anos, dependendo da qualidade dos equipamentos, tá? Em caso das estruturas, os perfis de suporte, todos os acessórios mecânicos estão expostos a condições climáticas, né? Então, deve-se usar apenas um tipo de material nos pontos de fixações, evitar junções de vários tipos de metais, como a gente vai ver. Isso diminui aí a questão de oxidações, né? Oxidações galvânicas, de floculação, entre outros. Então, a combinação de diversos metais, existe aí um risco, tá? Um risco de haver, tá? Aí uma questão de corrosão acelerada. Então, tomar-se cuidado com esse ponto. Então, os sistemas, né, fotovoltaicos, ele deve-se aí, pessoal, integrar de forma harmônica com a edificação, tá bom? Os módulos devem ser dispostos de modo, e na medida possível, é óbvio, que seja criada em uma única superfície linear, né, do gerador. Então, evitar a questão de altura e desnivelamento. Então, nivelar sempre o suporte para você não ver aquela onda de painel lá no telhado, tá bom? Assim, para telhados com formas complexas, mais difíceis, 5 águas, 6 águas, água canadense, né? Existem aí outros pontos que devem ser também levados em consideração, que devem ser dirimidos na hora lá da vistoria, que é a questão do sombreamento, aumento dos arranjos necessários, né? Ou diminuição dos arranjos, quebrar o sistema que a gente chama, né? Dividir mais sistemas em vários outros strings. Então, esses pontos devem ser tomados em consideração. Então, levantar-se na hora da vistoria técnica qual é a estrutura de fixação para aquele telhado, para aquele projeto, e qual é, né, a armação da base do telhado de inclinação, ou seja, qual é a estrutura que ali vai estar do suporte do telhado, para a gente entender qual será o projeto. Então, a próxima aula eu irei fazer uma abordagem basicamente nessa parte aí, tá? Tipos de telhado, tipos de suporte para cada tipo de telhado, e a gente conseguir dirimir alguns pontos existentes e compreender aí as equações hoje existentes, a quantidade de suportes aí que tem no mercado, claro, os suportes mais comuns, os que devem ser trabalhados, né? Não é obrigado a ter 10 milhões de tipos de suporte, se com um eu consigo atender aí 80%, 90%. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, ok? Desde já agradeço a todos. Quem não segue nosso canal, segue aí nosso canal, ajuda o nosso canal a trazer mais curso, conhecimento, né, de graça. Eu quero que esse curso seja repassado aí para muitas pessoas, que não é um curso profissionalizante, não é um curso técnico, não é um curso superior, tá? É um curso livre, aberto, mas que eu levo um pouco aí de 20 anos de mercado na área de energias renováveis para vocês, tá bom? Então, pessoal, vem-se embora, convida seus amigos, vem-se embora comigo fazer essa loucura solar, e aguardo vocês aí na próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.